Fala pessoal, tudo jóia? Para você que acompanha o Rápido no Ar, as plataformas do Rápido no Ar, a partir de agora tem início o nosso mais novo Podcast, um programa voltado ao empreendedorismo, voltado a histórias aqui de pessoas que trabalham, que empreendem em Limeira, mas histórias de vida também. Hoje nós vamos contar a história de um jovem que já está empreendendo, da área da educação, uma história bem bacana. A gente vai falar um pouco sobre o grau técnico. Hoje a história é de um rapaz jovem, o Fernando. Não vem falar que ele é velho, não, porque ele tem a idade semelhante à minha. Boa tarde, bom dia e boa noite pro pessoal da internet aí que tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, né? A todos aí um excelente dia e vamos conversar, Lucas. Vamos bater um papo aqui. Não vou falar que ele é velho, que é falta de educação, viu? Mas você já é outra coisa. Ah, tá bom. É outro papo já. Até parece. O Lucas tá chegando no ENTA já, daqui a pouco. A gente tá recebendo aqui o Pedro, que é do grau técnico. Pedro, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente nos estúdios para falar um pouquinho do grau técnico. Tem contribuído tanto aqui na cidade de Limeira. Muitos alunos hoje, para quem tem sonho de cursar ali, ingressar na área da saúde, está sendo um ponto muito positivo o grau técnico em Limeira. Eu fiz questão de convidá-lo para falar um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido pelo grau técnico e um pouco de como que você criou residência em Limeira. Você não é de Limeira, mas está em Limeira hoje já há algum tempo e está à frente do grau técnico aqui na cidade. É isso, né? Correto, Lucas. Pessoal, inicialmente eu queria agradecer, né, aqui a oportunidade de participar. Eu sou fã, né, do trabalho que o Rápido no Ar faz aqui na cidade. É super importante para o limeirense, né, manter todo mundo super informado, né. E sim, não sou, né, o sotaque não mente, né. Sou de Recife, somos uma empresa, né, de uma escola, né, recifense, trazendo a educação técnica para todo o Brasil, né? Acreditamos muito nessa bandeira do técnico, né? E no futuro que o técnico tem para trazer também, né? Então, nossa missão é realmente trazer essa mudança de vida, né? Para todas as regiões brasileiras, né? Hoje somos aí mais de 130 escolas ao longo de todo o país, né? Nessa missão de educar, né? O brasileiro, né? E aí a primeira porta de entrada realmente são as profissões práticas, né? Onde a pessoa consegue rentabilizar e tem a maior demanda aí do mercado de trabalho, tá? Mas voltando para a sua pergunta, Lucas, sou recifense, né? Não estou há pouco tempo aqui no estado de São Paulo, né? Minha primeira missão foi na cidade de São Paulo, de montar escolas lá, né? Desenvolver São Paulo, e aí estamos trazendo a marca, trouxemos, né, a marca há 2 anos aqui para Limeira. Estamos trazendo também. O que você achou da cidade aqui de Limeira? Cara, como um rapaz que morou em uma cidade turística, né? Recife é uma região muito turística do nosso país. São Paulo já é a grande metrópole, é uma loucura. Aí a gente vai para o interior de São Paulo. Como que você avalia a cidade de Limeira? Você está há 2 anos aqui, mas eu acho que já dá para ter uma base legal de avaliação. Com certeza. Realmente é bem diferente, né? A vida no interior comparado com o capital, né? Recife também é uma região metropolitana aí com 4 a 5 milhões de habitantes, né? E São Paulo, a gente tem tudo disponível na mão a qualquer momento, né? Você quer ir num cinema meia-noite, você vai, né? Quando eu cheguei aqui, as lojas fechavam às 18 horas. Então foi um baque. Foi um susto. Né, para se adequar, né? Mas... Na capital, a maioria fecha às 10, fecha às 8. Tem lugar que nem fecha. Não, tem lugar... Não, mas São Paulo não é a são cidade que não todos dorme, né? Não, mas não são todos os locais. Tem loja, varejo, por exemplo, funciona até, acho que às 6 também, né? São Paulo acho que deve ir até às 20 horas, entendeu? Ah, é? Centrão, assim, né? Mas, cara, por outro lado, tem vários pontos positivos, né? Aqui a gente tem uma vida mais tranquila, não temos trânsito, né? Você tocou no assunto crucial.
O trânsito em Recife também deve ser complicado, né? Totalmente, né? Eu considero o trânsito de Recife pior do que o de São Paulo. Ainda mais na época turística que o pessoal vai viajar pra lá. Tem aquela época... Quem é recifense não sente isso. Não. Uhum. Mas assim, as vias lá são Estreitas. menores, estreitas. Recife é uma cidade antiga, uma das cidades mais antigas Sim. do país. Né? Uhum. Recife é Olinda, né? Então, cara, não foi feito para receber o volume de pessoas, Sim. né? Então, tem essas dificuldades, né, do crescimento. Mas lá. você acha que o trânsito de Recife É pior do que o de São Paulo? Pode perguntar para qualquer recifense. Rapaz, então... Eu sei que tem muito recifense em Limeira, viu? Sou torcedor do esporte. Tá? Ah, você gosta do esporte. Então, quando você pega o trânsito aqui de Limeira, ali da Lauro Correia, da Tiradentes, 6 horas pra você tá surfando em ondas tranquilas. Para mim é tranquilo. Quem é da capital, né? Não se assusta. Porque a escola, ela fica no centro da cidade de Limeira, na Doutor Trajano, né? Trajano com Tiradentes. Quase, praticamente na esquina ali, no cruzamento Doutor Trajano Tiradentes. É bem no coração da cidade, é no centro de Limeira. Ali por volta das 5h30, 6 horas, o fluxo de veículos ali é bastante intenso, mas não se compara com o Recife nem com São Paulo, absolutamente. Não, mas é as vias mais uma das mais movimentadas da cidade. Perfeito. E como que surgiu a ideia de trazer o grau técnico aqui para a cidade de Limeira? 2 anos já, né? Praticamente 2 anos a escola aqui. Como que surgiu essa ideia? Vocês fizeram uma análise de mercado, sentiram a necessidade realmente da presença do grau técnico aqui, que é a maior escola técnica do Brasil, não é isso? Correto. É a maior escola técnica do Brasil hoje, é o próprio grau técnico. Isso. Hoje no nosso guarda-chuva temos mais de 120 mil alunos, né? 120 Então, mil alunos. Tá quase metade de Limeira. Assim, não, é que Limeira já passou de 300 mil, né? Mas vamos colocar aí 3 vezes a cidade de Cordeirópolis. Eu ia falar, se juntar Cordeirópolis e Iracemápolis... Não dá. Ainda não dá. É gente, hein, cara? Só que a responsabilidade é grande, hein? A responsabilidade é a missão, né? Que educar, lidar com a vida das pessoas no total dela, né? Fica para sempre aquela educação que você recebeu, né? E o nosso foco realmente é a empregabilidade. Então, é uma profissão, né? Os alunos estão aprendendo uma profissão. Para quem o grau técnico seria, me corrija se eu estiver errado, mas o grau técnico seria para aquela pessoa que não é acomodada, não quer ficar na zona de conforto, quer buscar algo a mais, quer buscar uma rentabilidade maior, não quer ficar estagnada na vida. Há essa possibilidade porque a gente tem, são vários cursos, né? Em Limeira hoje são 4 ou 5 cursos? São 5 cursos. São 5 cursos, né? Tem eletrotécnica, tem administração, farmácia, enfermagem e radiologia. O mais forte hoje é a enfermagem. Onde a gente tem o maior volume de alunos. Né? No Brasil todo? No Brasil todo. Você sabe me dizer quantos alunos só de enfermagem ou não tem essa informação? Só de enfermagem em Limeira? Pode ser em Limeira. Em Limeira? Em porcentagem? Estamos em 60%, 70%. 60%? Caramba, bem mais ou menos. Então realmente é o carro-chefe. Carro-chefe. E é onde o mercado de saúde realmente tem a maior demanda, né? Dentro de um hospital hoje, para cada enfermeiro são 15 técnicos. Né? Então, Limeira é uma cidade que ainda bem, né? Estamos evoluindo aí na área da saúde, assim, temos novos hospitais, novos investimentos aí, tanto da Unimed, Apivida e também da rede pública. Sim. Né? Então a demanda ela é bem... E não só dentro de Limeira, né? Eu falo que o interior de São Paulo existem muitas oportunidades, porque as cidades são muito desenvolvidas e elas são muito próximas. Sim. Então é muita oportunidade. E você perguntou no começo, né? Qual o motivo de escolher Limeira? É uma cidade, para mim, do futuro, de crescimento, né? Essa conurbação e esse encontro das 3 rodovias, isso vai fazer Limeira crescer. Só falta o aeroporto.
Em 2 anos aqui dentro, assim, eu sou um cara muito observador. Sim, sim. O trânsito aumentou. O fluxo de Ah, carros, de sim, pessoas, isso é o notório. crescimento que você vê de construções de casas, prédios. Né? Empreendimentos imobiliários estão crescendo bastante. Sim, É, o estamos surgimento de surgindo- prédios e estamos tudo. indo para o vertical agora. É. O que tem de lançamento Opa, olha, eu tô Calma, Lucas. dando um tapa no microfone aqui. O que nós temos hoje, né? Porque se você pega as grandes metrópoles, parece um paliteiro, né? Aí você pega as cidades mais pacatas, a quantidade de prédios diminui bastante. Limeira tem bastante prédio na região central, mas o que a gente começa a observar é que anteriormente tinha muito essa questão de ainda tem condomínio fechado. Agora, tem muitos bairros que também estão subindo torres, né? Prédios. É uma coisa que há 10 anos não se falava, né? Tem bairro antigo em Limeira que está recebendo empreendimento. Tá recebendo empreendimento com prédios. Então, e essa galera toda, ela vai precisar de especialização. Essa galera toda vai ter que estar no mercado de trabalho. E pensando em tudo isso que vocês olharam para a cidade de Limeira. Pensando... nós viemos, né, para ter uma história perpétua aqui. Uhum. Né? E pensando nos próximos 20, 30, 50 anos, né, vemos sim Limeira como um polo que vai receber empresas. Então a aposta é voltada nessa linha. Qual o principal diferencial hoje para quem está assistindo, independentemente da idade, quem tem seus 18, seus 20, ou talvez já passou de 40 ou 50, mas não perdeu essa vontade de aprender, de agregar conhecimento? Quais os diferenciais que o grau técnico oferece para o aluno, para o pessoal que fala assim, não, realmente eu quero me informar melhor, e aí a pessoa pode, depois a gente vai passar aqui certinho o endereço, vai deixar o telefone, mas quais os diferenciais hoje do grau técnico? Hoje nós temos alguns diferenciais, né, que a gente oferece para o aluno, né? Um deles é o material didático, né? Por que o material didático? A gente gosta de ter segurança até no que o aluno vai estar estudando, né? Não só na aula, não só no ambiente que a gente está oferecendo para ele, né? Uhum. Mas sim também no que ele vai ter, né? Onde é que ele vai estar estudando? Qual vai ser a principal fonte dele? Então a gente gosta de dar, até para tornar a aula mais didática, mais direcionada, né? Fora isso, hoje dentro da escola, Lucas, a gente tem uma agência de emprego que faz o link com empresas parceiras, treina os nossos alunos, de que forma treinamos eles, como elaborar um currículo. Às vezes a pessoa vem e ela não sabe como elaborar um currículo da forma correta. Como ter um perfil no LinkedIn, né? Como se portar numa entrevista. Então tudo isso, ao longo do curso, é dado para o aluno, né? E ele é preparado. Você falou de pessoas que já estão no mercado e estão querendo crescer, querendo mudar de vida, né? Hoje, nossas aulas, antigamente, eram 5 vezes na semana, né? Um tipo mais tradicional. Hoje, a gente realocamos a forma de dar aula, né? E a gente realocou também o nosso, vamos dizer assim, as nossas horas da semana em 3 dias. Por quê? Sabemos que grande maioria dos nossos alunos ele tem família, ele trabalha, né? E para ter uma qualidade melhor do ensino, né? E proporcionar que essas pessoas que estão no mercado de trabalho consigam estudar, realocamos dessa forma, 3 vezes na semana, né? Então, assim, isso fez reduzir, né, a nossa desistência, né? A gente conseguiu fazer com que o aluno ficasse mais tempo conosco, e isso é o que faz, né, a gente trazer essas melhorias, né, depois de uma percepção, para com que mais pessoas se formem, mais pessoas mudem de vida. A empresa em si, o grau técnico em si, ele tem também um olhar quanto à questão social, quanto à questão de incentivo à educação. Lógico que é uma empresa, né? E quando se fala em negócios, em business,
se fala em rentabilidade, lucro. É evidente que a empresa precisa se manter, a empresa tem um alto custo para manter um padrão de qualidade alto. Mas vocês também têm um olhar bastante carinhoso com a questão de incentivo à educação? Sim. E eu, pessoalmente falando, né, eu escolhi esse negócio, esse business, não por qualquer motivo. Sim, principalmente pela transformação de vida, né? É um negócio social. É claro que somos uma empresa, precisamos de rentabilidade. Investimos para ter rentabilidade. Mas a minha escolha foi voltada para um negócio social, né? Hoje temos várias frentes, né? Várias frentes, tanto sociais, né? Sociais voltadas para a área da educação, que é o grau social, né? Sim. Temos o dever aí, a missão de dar 10 bolsas anualmente por unidade, né? Para cada região. E se a gente somar de forma nacional, são mais de 1.000 bolsas. 1.000 pessoas, 1.000 famílias impactadas, né? De forma positiva, né? E esse ano conseguimos doar quase 1.000 e poucas bolsas. É um baita de um incentivo, né? E já tem alunos da bolsa que já conseguiram emprego através da nossa agência de emprego. Então, o negócio já começa a rodar ali, a transformação, né? Temos também uma missão de doar bolsas de sangue, né? Ou seja, estimulamos nossos alunos a doar bolsa de sangue dentro da unidade, fora da unidade, nos hospitais, né? Então a gente tem meta para doar bolsas de sangue, né? Isso aí são 2 exemplos, né, de ações sociais que toda a rede faz anualmente. Bom, a gente vai para o nosso primeiro bloco de intervalo rapidinho. Na volta a gente vai continuar o bate-papo aqui com o Pedro do Grau Técnico aqui de Limeira, falando um pouquinho a respeito da empresa, 2 anos na cidade, já tem uma estrutura bem bacana e tem muita coisa bacana com certeza para acontecer esse ano, mas também principalmente para 2023. A gente já volta. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Em Limeira, você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Por onde se anda, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados pela atual administração. Reformas da Policlínica, da UBS do Abílio Pedro, da alça do viaduto Antônio Feres, as obras do Horto, do Parque Cidade, o viaduto da Barroca Funda e muitas outras iniciativas, como a vacinação contra o coronavírus e as demais medidas importantes de enfrentamento da pandemia. Em Limeira, o trabalho não para. Prefeitura de Limeira. Estamos de volta com o Podcast aqui pelo Rápido no Ar, hoje recebendo o Pedro, diretor do Grau Técnico. Pedro, Grau Técnico aqui em Limeira, ele tem uma pegada bem interessante, que é a questão dos eventos que vocês acabam participando e oferecem, inclusive, ali. E isso acaba sendo unir o útil ao agradável, né? Por que eu estou falando isso? Porque para quem está estudando, a prática, literalmente, é quando ela vai aplicar ou vai colher o sangue de alguém. A prática é quando ela, de fato, vai fazer isso em um desconhecido. Não é nenhum amigo ali que está estudando junto, tal. Um paciente. Não é um paciente. E aí vocês têm alguns projetos aqui em Limeira
Se não me engano, não é Feira da Saúde, É a Feira da Feira Saúde. da Saúde, é isso mesmo, né? Que aí tem a aferição da pressão, tem um teste de glicemia para medir a glicose no sangue, o teste de diabetes, dentre outros, que o grau técnico é parceiro disso. É muito bom porque coloca profissionais qualificados que pode exercer a função, mas é uma oportunidade para que eles também fiquem definitivamente na ativa da prática do mercado de trabalho, né? Quando isso surgiu para vocês abraçaram e deram muita atenção para isso. Inclusive o pessoal tem até elogiado os alunos lá do grau técnico. Isso. Além de um dever nosso, né, de atender a população, né, nosso e dos futuros profissionais da saúde que estamos formando, né, um campo de estágio, como você falou, né, de colocar na prática Sim. o que é aprendido na sala e tem vivência no laboratório. Sim. Mas tem que colocar a mão na massa para aprender, né? Mas isso tudo é legal a gente abordar e pontuar aqui, porque os alunos eles vão colocar a mão na massa literalmente, mas eles são supervisionados por profissionais já qualificados que também estão presentes nessa feira. Então, assim, há toda uma organização em torno disso, não é? Não é assim, o aluno vai jogar ele na fogueira. Não é isso. Ele está ali supervisionado, está ali com toda a estrutura para que também não aconteça nenhum tipo de problema, nem para ele, evidentemente, nem para o paciente. Né? Perfeito. Como eu falei, é um campo de estágio, né? Então existe o preceptor, né, que é um profissional já formado, né, capacitado, e ele acompanha todo o atendimento, né, e todo o direcionamento também. Porque imagina, numa feira pública, né, chega uma pessoa que está com a pressão lá em cima ou com algum problema fora da curva, né? Vamos direcionar ele, sim, para uma unidade básica de saúde, pelo menos. E hoje tem muita gente com problema de hipertensão, né? Tem muita gente que... Estresse está aí batendo na porta, literalmente. Né? E tem muita gente que fecha os olhos, né? Tem. Acha que vai passar... Sim. O que os olhos não vê, o Por coração nada. não sente. E essa feira é interessante porque já faz dois trabalhos, né, Lucas? Faz o trabalho do aluno colocar a mão na massa e também de ajudar a população, né? Quem às vezes tá ali vai receber um serviço de qualidade, né? Da própria saúde, vai ser direcionado, né? E é bem bacana. Vocês conseguem, na feira, só para a gente conseguir contextualizar, na feira vocês trabalham em quais setores? Tem a questão da aferição da pressão, o teste da glicemia, IMC, né? Isso. Tem a mais parte algum? psicológica também. A psicológica também. Isso. É uma avaliação geral das pessoas que chegam lá. Pode ser que cada um tenha um problema diferente, né? Sim. Tem uma limitação por ser um atendimento em campo, né? Mas existe um processo de triagem, né? E de direcionamento para cada pessoa que vai até a feira. Como que você, o Pedro, percebeu? Porque assim, você chegou em Limeira, a escola em si, no olho do furacão mundial, né? Porque teve a pandemia, né? Como que foi esse momento para você? Você percebeu uma diminuição ou talvez um aumento da procura pela área da saúde? Porque chegou um ponto que, infelizmente, da pandemia, que às vezes estava faltando mão de obra. E vocês praticamente chegaram... a escola começou quando? Exatamente, o mês? 2020. O final de 2020, né? Final de 2020. Isso. A pandemia começou em março de 2020. Março de 2020. No meio como você falou, no meio do furacão. Mas sempre o estudo já tinha sido realizado, né? E acreditávamos muito na região. E essa questão da pandemia foi, vamos dizer assim, um start maior para começarmos o quanto antes, né? Porque como o maior volume, né, de alunos, né, hoje no estado de São Paulo para a área da saúde, né? A maior demanda é na área da saúde. Então falamos, não vamos também, a gente não sabe quando é que a pandemia vai terminar. Vamos começar o quanto antes, né? E assim, falando de pandemia na rede,
foi assim, o grau, na maioria das cidades, ele foi super parceiro da população, né? Eu sei que em Serra, no Espírito Santo, 1.000 alunos do grau técnico participaram de maneira voluntária no atendimento e na vacinação da população. Que legal. Aqui Então, em Limeira você chegou a ter algum... não, a gente não tinha ainda alunos a ponto de Ah, estágio, entendi. Sim. que seria o mínimo necessário para eles poderem usar, né? Sim. Teríamos que ser uma escola aí com mais de 2 anos, Uhum. né? Ou com 1 ano e meio, 2 anos, para Hoje vocês já poderiam oferecer. obra. Hoje, sim. É que vocês chegaram no olho do furacão, né? Literalmente. Não tinha nenhum aluno preparado, né? Pelo menos com o básico, para poder fazer esse tipo de atendimento e ajudar a prefeitura. E aí, no Espírito Santo, mais de 1.000 alunos foram voluntários. Que legal. Uma história Bem- fantástica, bem muito bacana. bonita, né? Bem bacana. E aí, a gente chega em 2022, já quase no final, e eu não sei se você percebe, Fernando e Pedro, quando você falou assim, olha, a gente chegou no final de 2020, e aí eu parei assim, tá, mas a pandemia começou em março. Cara, passou de uma forma tão acelerada que o início da pandemia já tem 2 anos e meio, né? Então Para mim, mais de 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos. Mundialmente ela começou em 2019, né? Mas assim, Brasil começou a pipocar março de começou 2020. após o carnaval. Bem, exatamente isso. No Pedro. Brasil é depois Então, do carnaval. então assim, até a abril, pandemia maio, segurou. aí depois teve o primeiro pico, controlou, e depois teve um pico pior ainda. Depois a vacinação ajudou, evidentemente, a dar uma controlada em tudo isso. Mas como que você avalia esses 2 anos do grau técnico aqui em Limeira? De forma bastante positiva, claro que tem muito ainda para crescer, né? Mas como que vocês avaliam essa questão do grau técnico que vocês pretendem para 2023 ampliar ainda mais o número de cursos? Porque o grau técnico em si, ele oferece outros cursos também. Vocês pretendem colocar isso na grade? Sim, estamos estudando o mercado para novos cursos, né? Mas esses 2 anos, eu considero que foram 2 anos de muito aprendizado, né? Não é fácil, não é uma coisa não é simples, né? Você entrar numa nova cidade, numa nova cultura, né? Então eu enxergo esses 2 anos com muito aprendizado positivo, né? O começo não foi fácil, os primeiros 6 meses. Hoje a própria forma da gente fazer, a própria escola, o corpo docente já é outro, né? Eu vejo que a gente foi aprendendo, né? E estamos hoje num momento de maturação que nos dá capacidade de começar a ir além, né? Queremos sim trazer graduação, queremos sim trazer um médio técnico, né? Eu acredito muito nessa nova geração que está surgindo, né? Essas pessoas que vão entrar no ensino médio, cara, o pessoal quer trabalhar, o pessoal quer ir logo para o mercado de trabalho, né? Você pega aí Estados Unidos, você pega países desenvolvidos, 70% da população, ele primeiro vai para uma formação técnica para depois ir para uma graduação, até para questão de escolha. Quem nunca entrou na faculdade e desistiu no primeiro ano de faculdade, né? A probabilidade de você desistir do técnico é muito menor, né? Sim. Hoje eu não tenho emprego, é o meu primeiro emprego. Eu já vou conseguir um emprego com uma média salarial de R$3.000, né? É uma ótima oportunidade, entendeu? Então, queremos cada vez mais abrir essa mente, né? E tem muitos que acabam fazendo jornada dupla, né? É bem comum, inclusive, isso na área da saúde, né? Para quem é técnico de enfermagem, para quem trabalha nessa área, é uma prática comum, às vezes, Eu as já vi pessoas gente que faz trabalharem. jornada tripla, viu? Eu já então. vi. Só não faz a 4ª jornada porque precisa dormir um pouco. Porque senão o dia acaba. Mas tem... O povo de Limeira é um povo trabalhador, né? Na sua grande maioria, são pessoas realmente que não são preguiçosas. E para quem quer
ter uma oportunidade, essa questão do curso técnico, da capacidade teórica, ela é muito importante, né? Porque hoje um profissional formado no grau técnico, ele pode atuar em qualquer hospital da cidade. Sim. Não só no hospital, né? Mas... E o técnico, ele é uma profissão reconhecida pelo MEC. Né? Uhum. Você sai com a carteirinha do Corém ou de qualquer outro curso que você fizer dentro do grau, você vai ter um registro, né? E isso tem valor no mercado. Isso é importante. E é valorizado pelas empresas, pelas multinacionais, por hospitais. Assim, eu acredito bastante. Recentemente, o setor de enfermagem ganhou muita notoriedade na questão nacional, né? Porque foi um posicionamento, né, do presidente Bolsonaro, algo que inclusive pode ser considerado histórico, né, o que foi feito referente à questão do piso dos profissionais que trabalham na enfermagem. Isso você sentiu que teve uma procura um pouco mais acentuada, o pessoal se animou um pouco mais na questão da área, porque assim, por mais que a gente tem que ser bem realista aqui, né? Que a gente não tem que ficar passando absolutamente pano para nada. Pelo que o profissional hoje da saúde entrega, a pandemia foi um grande exemplo. Infelizmente, muitas vezes eles não são valorizados como eles deveriam. O profissional da saúde poderia ganhar até mais do que ganha. Mas, por isso que eu falei que se ganhou uma notoriedade, porque o presidente ele teve a sensatez, né? Ele teve foi perceptível de valorizar a questão da categoria da saúde. Você percebeu se houve uma procura, um interesse um pouco maior depois disso? Aqui na região, na época quando estava bem evidente na mídia, sim, tivemos. Mas foi algo muito momentâneo, né? Uhum. Esperávamos uma procura maior, né? Eu acho que temos ainda essa missão de passar para as pessoas essa oportunidade, porque você pegar aí na média teve um bom reajuste, né? Foi histórico, inclusive, né? Nesse piso salarial. Uhum. Quando a gente fala de piso, né? Estamos falando de Brasil. Sim. E aqui em São Paulo é onde está as melhores médias salariais, né, em qualquer profissão. Então, a linha aqui é melhor. Eu não vou lembrar de cabeça os números, depois posso até pesquisar, mas para o técnico foi bem significativo. Eu acho que era 70%. 70%. Eu acho que era 70%. Porque teve a maior variação, né, no aumento. Perfeito, gente. Você foi direto ao ponto, né? Uhum. São oportunidades que hoje eu acho que elas têm que ser mais disseminadas, sabe, Lucas? Com certeza, isso é importante, a propagação da informação, a valorização desses profissionais, né? Porque, volto a dizer, a pandemia só mostrou a importância. Mas vai ficar louvando profissionais e tal. Não, eu acho que a gente deve dar valor a quem realmente merece. O profissional da saúde, nós tivemos muitos casos de profissionais que perderam a vida, inclusive, na linha de frente, sabe? Então, não valorizar ou pelo menos não reconhecer isso, eu acho que é de uma ingratidão muito grande. Por isso que eu perguntei se houve um aumento da procura por parte das pessoas, e você colocou que foi um aumento momentâneo. Agora, para 2023, talvez, né, colocando isso de fato em prática, pode ser que comece a ter uma procura um pouco maior ainda dos cursos. Perfeito. E não foi brincadeira, né, a pandemia, pessoal. Quem era profissional da saúde colocou a cara a tapa mesmo e foi para a luta, né? Isso é assim, a nossa geração, louvável, né? A nossa geração viveu o que nenhuma outra viveu, cara. Né? Assim, nós já tivemos casos de situações envolvendo saúde muito drásticas, né, em gerações passadas, mas essa geração nossa aqui passou
perrengue danado, com certeza. Perfeito. Bom, Tenho certeza que foi para o positivo, né? Vamos evoluir, né? todas as crises são para a gente Vamos se evoluir, formular vamos evoluir. e sair melhor dela. Com certeza, vamos evoluir. Bom, a gente vai para mais uma pausa rapidinho, a gente volta para o nosso último bloco do bate-papo aqui com o Pedro do Grau Técnico de Limeira. A gente já volta. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Estamos de volta com o nosso podcast aqui para o último bloco, agradecendo também ao Vacão Tudo de Minas, ao Suco Life, a Dynamic, pessoal que vai apoiando a nossa transmissão aqui. Pedro, como que você avalia o cenário da educação? Você que é literalmente da área do grau técnico, como que você avalia a questão da educação hoje no país? Uma vez que a própria pandemia, a educação no Brasil sempre foi muito contestada, né? A pandemia, ela agravou ainda mais tudo isso. O profissional que hoje chegar nos próximos 5 ou talvez 10 anos, pode ser essa geração hoje que é a geração do celular. Vai ser um desafio muito grande também para o próprio grau técnico saber trabalhar essa moçada que hoje está só no celular e dar uma formação e uma capacidade para esse pessoal para o mercado de trabalho. Né? Temos que nos reinventar cada vez mais. Né? Acho que você usou a palavra certa, é literalmente isso. Para dar aula não é uma coisa simples, né? Principalmente para essa geração que você comentou aí. Né? As coisas têm que ser mais dinâmicas, mais rápidas. Mais geração do instantâneo, né? Porque a atenção ela não dura muito tempo, né? Então, a forma de falar, de cativar, de trazer outras formas, vamos dizer assim, mais tecnológicas para dentro da sala de aula é sempre um desafio. Estamos sempre pensando de fazer o tradicional da melhor forma possível, né? Trazendo essas novas tecnologias, né? E essas novas habilidades para o professor dentro da sala de aula. Isso aí assim, você vai para qualquer fórum de educação, né? Atualmente, isso é praxe, né? Tem que passar por esse tipo de discussão, que é um dos maiores desafios, né, da educação. O grande desafio talvez pode falar. Essa geração TikTok, né, que fala agora. Isso. Não, é verdade, geração TikTok, né? Eles estão mudando grande parte das indústrias no mundo, não é só na educação. Eu estava vendo uma matéria, né, esses dias, falando da indústria da música, para você ter uma ideia. O TikTok, ele obriga que as indústrias fonoaudiólogas, né, fonográficas, elas construam músicas baseadas no refrão. Tipo, esquece toda a construção musical que tinha antigamente e se baseia no refrão. Porque o refrão é o que vai passar no TikTok na hora que estiver arrastando o dedo ali e vai fazer a dancinha, entendeu? Então, eles têm que competir com 10, 15 segundos. E o restante coloca qualquer coisa. Isso é preocupante. Isso não é só na área da música. Não, é o que eu tô falando, ele vai mudando muitas coisas. Nós que trabalhamos com comunicação também estamos sofrendo. Que é a geração que
malemar lê título, né? Quando eu falo malemar, é porque a pessoa às vezes bate o olho ali e já nem leu. E isso é muito complicado, porque se a gente vai para uma área da educação ou para uma área da saúde, não dá para ser superficial, Pedro, né? Não dá. Assim, o risco de você ser superficial numa área artística é entregar um trabalho que às vezes vai deixar a desejar. Tem uma cultura ruim. Você vai criar uma cultura ruim no país. O risco de você entregar um trabalho de comunicação meia boca, vamos fazer assim, ou só manchete, é deixar a pessoa sem a informação. Agora, o risco de alguém que está na área da educação ou na área da saúde entregar algo superficial, a gente está falando de lidar com vidas, né? Então, quem hoje está na área da educação e ainda educação voltada à saúde, para as próximas décadas ou para a próxima década, tem um desafio tanto nas suas costas. Né? Isso, nunca vamos conseguir trocar a prática, né, a execução por algo digital, né? Uhum. O nosso desafio ele é muito mais na forma de passar, né, esse conteúdo, né, de avaliar, né, de lidar ali com o aluno, né? Mas assim, concordo, a prática, principalmente na área da saúde, estamos lidando com vidas. Você acha que a telemedicina é algo que vai dar certo? A telemedicina ela já está funcionando. Não, então, né? eu estou falando, você acha que vai dar certo? Eu acho em alguns setores, sim, né? Eu acredito que sim, em alguns setores, né? Mas, por exemplo, atendimento de psicólogos, futuramente, eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, isso vai ser comum ser feito online, entendeu? E acredito muito que futuramente as casas terão lugares para você fazer isso integrado com os ambientes, né? Então, sim, né, ver o que é que vai acontecer com a saúde no futuro, mas nada vai trocar o atendimento e continuarão sendo seres humanos que terão que ser atendidos presencialmente, né? Então, vai ter que ter esse mix aí e para acompanhar o mercado, como nós treinamos os alunos para o mercado de trabalho, né? A gente tem que pensar nisso, entendeu? Ter esse mix aí de tecnologia com aquela formação completa ali, né, para que o aluno saia preparado para ser o melhor profissional no mercado de trabalho. Você acredita que a gente tocou nesse ponto da telemedicina, que de fato já existe, né, e a própria pandemia fez com que isso pudesse ser um pouco mais potencializado, mas é que tem alguns setores que não assim, quase que humanamente... Eu não falo impossível. Como que você vai fazer fisioterapia por telemedicina? Não, então. Como você vai fazer uma cirurgia por telemedicina? Já existe, Lucas? Não, mas... O doutor Marcelo Prata falou aqui. Não, dos tá robôs bom. que operam por internet. Não, sim, mas A pessoa deita lá, o cirurgião tá em outro lugar e opera o robô. Eu tô falando de telemedicina em casa, uma consulta em casa. Você tem uma consulta com um psicólogo, eu acho normal, você vai conversar com a pessoa e tal. Fisioterapia não tem como, você vai fazer como? Como que a pessoa vai fazer o exercício? Mas, viu, se tem um robô que opera, filho... Você acha... Mas é muito mais fácil ter um robô no hospital operando do que ter vários robôs indo nas casas fazendo fisioterapia, né? Lógico que não. É o robô do Elon Musk que vai... Mas o robô da fisioterapia, eu acho que ele é muito menos complexo do que um robô de uma cirurgia. Eu acho que não, totalmente ao contrário. Porque o robô de uma fisioterapia ele vai ter que visitar a casa da pessoa. Como que ele vai fazer? De uma hora ele tá andando pra rua aí, entrando nas casas e... Ou a pessoa vai até determinado local. Aí já não é telemedicina. Tá, mas então a cirurgia também não é telemedicina. Também. Impossível não é. Então... Tudo que acontece no Star Trek, nesses filmes, tá vindo à tona. Então, eu não falaria nunca, né? Não, então, hoje eu tenho medo de falar... um 3D, né? Pode ser que aconteça daqui a algum tempo. Eu tenho medo de falar impossível hoje, cara, porque... Você viu que o Elon Musk já falou, né? Que os robôs dele estão chegando.
E pra revolucionar o mundo. Ai, Jesus amado. No Rock in Rio, eu fiquei sabendo que parte da polícia vão ser cachorros robô. Igual da China, né? Eu vi os No cachorros. Rock in Rio? No Rock in Rio já. Eu vi na China esses cachorros robôs. Aí eles ficavam com um alto-falante passando na rua, com um aviso do governo que não era pra sair na rua. Ah, isso eu vi. E não podia sair na rua. Isso eu vi. Esses cachorros robôs aí. Cara, ele colocou, ele citou um negócio aqui que questão de filme e tal. E aí você começa a refrescar a memória e você começa a ver algumas cenas de filme que você fala, meu, tá aparecendo, entendeu? Tá ficando meio parecido. Você já pesquisou algumas coisas, vocês dois, assim, sobre inteligência artificial? Vocês já viram Já, algumas polêmicas, já, assim, que tá já. acontecendo ultimamente? Algumas sim. Dessa parte, assim, eu gosto bastante, principalmente aquele 3D, óculos 3D. Já estamos testando em algumas escolas, né, como é que seria a interação com esse tipo de tecnologia, né? Eu tava vendo o canal de um youtuber famoso, ele chama David Jones. Não sei se o Lucas vai conhecer. E saiu. Por nome, não. Ele é bem famoso na área de games, assim, tal, só que ele fala de curiosidades do mundo, tal. E ele tava falando sobre uma inteligência artificial. Isso aí todo mundo pode testar. Você baixa um programinha, você entra no Discord, que é um aplicativo no computador e tal, e você digita palavras e a inteligência artificial, ela monta uma imagem do zero, com todo o conhecimento que ela tem da internet, sobre aquilo que você escreveu. Um exemplo, você escreve laranja, mesa, teto. 3 palavras aleatórias. Ele vai montar uma imagem com essas 3 palavras do zero, da cabeça da inteligência artificial. E aí eles escreveram futuro, inteligência artificial, nesse negócio. E aí ele pintou um mundo pós-apocalíptico, todo destruído, e um robô com o formato de humano segurando um celular. Tipo, a inteligência artificial, ela pensou que o futuro dela é a raça humana toda destruída e ela dominando ali, segurando o celular. Então, mas aí você já vai pôr o robô, então, do Não, Will Smith. e eu tô falando sério. Isso é uma inteligência que ela funciona 100% por ela mesma. Não tem outra pessoa ali atrás. É 100% ela mesma. E todo teste que foi feito com inteligência artificial, nesses moldes, a inteligência artificial sempre fala que vai estar superior ao ser humano. E quando você fala isso, né? E eu continuo naquela, eu não falo que nunca vai acontecer. Porque É duro. tudo que a gente assiste hoje no Netflix está cada vez mais bizarro, eu falo assim, né? Voltado para isso. Tudo que você lê na Bíblia também, você vê as profecias cada vez mais se cumprindo também. Eu acho que o Netflix está treinando a gente para alguma coisa que vai futuro. acontecer, né? Na hora que eu vi ele falando dessas inteligências, lembra claramente o Exterminador do Futuro, o Skynet. É basicamente isso. Um cara, tem um vídeo na internet, se você pesquisar, você encontra tudo isso. O cara perguntou pra inteligência artificial lá, o cientista que ele tava testando, fez uma pergunta lá aleatória, a inteligência respondeu pra ele: gosto muito de você, lembrarei disso quando a nossa raça predominar. Ela respondeu desse jeito pro cara. Daí foi desativada. Mas todas as inteligências artificiais, quando elas começam a ganhar um corpo, elas falam que vão predominar sobre o ser humano. Mas eu não duvido. Olha pra onde o nosso papo tá indo aqui. Quer mais um suco aí? Eu vou tomar mais um golinho. Mas eu não duvido, cara, porque assim... Sei lá... há controvérsias, né? Mas aí eu tô dando a minha opinião pessoal, né? Eu acredito que tudo que você fica refém, ou você refém ou escravo, que seja, não vamos usar a palavra refém. Tudo que você fica refém, você perde o controle, certo? Então, assim, hoje o mundo, da forma que evoluiu, é refém da tecnologia. A prova disso, quando recentemente, acho que tem o que, um ano, não tem um ano e meio, acho que deve ter um ano, que o WhatsApp caiu e ficou 2 dias fora. Empresas perderam milhões de reais, milhões de dólares. As pessoas parece que só faltavam querer morrer porque não conseguia mandar uma foto no grupo do WhatsApp.
As empresas não conseguiam responder os clientes. Virou um caos. Por quê? Porque hoje a humanidade é refém da tecnologia. Você sabia que se parar de funcionar agora, parar de funcionar o GPS, e não é o GPS do celular assim que a gente usa pro computador e tal, pro carro e tal. Aham. O sistema GPS, são os satélites que Sim, estão em volta sim. do planeta e tal. Se parar de funcionar hoje, em 2 dias a Terra entra em colapso. Todo o planeta Terra. Mas é o que eu tô falando. Então, assim, para colapsar, não é tão difícil. Isso Por quê? GPS, eu não tô falando internet. Não, mas por quê? Porque a gente virou dependente, cara. Assim, a internet, se ficar sem internet no lugar, cara, parece que acabou a vida, né? Então, por isso que quando você começa a falar dessas questões dos robôs e tal, aquelas coisas que mais parecem hollywoodianas e Netflix da vida, eu não duvido. Eu não duvido porque é só parar e lembrar uma coisa bem básica. Acho que o Pedro vai lembrar, talvez você não lembre. O William, acredito que vai lembrar. William, eu acho que foi em 99 ou 98, nós tivemos um apagão no Brasil, você se lembra? Você lembra do apagão? Deu um apagão, eu me recordo exatamente o que eu estava fazendo. Porque eu fiquei na hora, eu ficava sem saber o que eu fazia. Porque eu estava falando com a minha avó já é falecida. 98 ou 2008? Não, eu acho que foi 98. O apagão mesmo. Porque depois começaram a falar do bug do milênio. Eu acho que foi antes de 2000 isso aí. Depois eu vou pesquisar a data aqui certinho. E eu tava falando com a minha avó, e eu brinquei. Eu falei assim, eu vou desligar o telefone. Mas eu tava brincando com ela, eu era criança. Eu vou desligar o telefone. E a hora que eu falei isso, brincando com ela, eu vou desligar o telefone, deu o apagão. E eu tava sozinho em casa. Aí ficou com medo. Não, e eu tentava, eu falei assim, e não existia nada. Eu falei, nossa, a minha avó vai achar que eu desliguei na cara dela. Só que eu tava brincando. Eu falei assim, vó, eu vou desligar o telefone agora, tipo, brincando com ela. Que eu tava conversando com ela. E aí, bem na hora que eu falei isso, fez bum, apagou. Só que aí não tinha celular. O meu pai, na época, tinha uma lanchonete, que era telefone De fio. de linha, que Linha, fala, né? Eu não conseguia falar com ele, não conseguia, a rua tudo apagada. Depois de muito tempo, chegaram em casa, os meus pais e tal, e apagou geral. Não sei se você lembra disso. Acho que lá em Recife deve ter apagado, ou foi só São Paulo, agora eu não lembro. Eu sei que isso aí virou manchete no Brasil inteiro, assim, ou principalmente no estado de São Paulo. Cara, e assim... Eu não me recordo. Me recordo que teve um segundo... Teve em 2000, eu lembro. Você lembra, William, desse negócio que eu tô falando? 2006, não sei. Teve mais apagão em 2000, porque quando eu era criança teve também. E eu me recordo. Mas foi uma série, não foi uma vez só. Isso. Teve uma época que ficou teve vários apagão. Aqui, rapaz, minha memória tá boa. Aí, ó, apagão no Brasil e Paraguai em 1999. Foi em 11 de março de 99. Depois teve 22 de junho, acho que teve mais de um mesmo. Mas foi em 99 aqui, ó. Um grande apagão atingiu 11 unidades federativas do Brasil e o Paraguai na noite desta quinta-feira, 11 de março de 99, estendendo-se pela madrugada. Foi isso, ficou não chegou a ficar dias, né? Mas estendeu pela madrugada até o dia seguinte, considerado o maior apagão ocorrido no Brasil, superando o apagão de 1985. Agora sem mais. E eu lembro que foi um caos, porque o pessoal falava da questão dos hospitais e tudo mais. Só que assim, não tinha tanta tecnologia. Imagina um apagão de 99 nos dias de hoje. O negócio fica maluco. A poção é outra, né? Porque assim, Tudo hoje é elétrico. tudo exatamente. Tudo é baseado parece que a gente tem uma dificuldade hoje, né? Tô dando um exemplo. Essa semana agora, eu estava em casa, caiu o sinal da internet. E o sinal da Claro também estava ruim. Parece que é um problema essa semana que deu também com a operadora. Você começa a ficar encafifado. E você para, você olha, você fica, não consegue, não chega mensagem. Você fica atribulado. E às vezes é questão de meia hora, 40 minutos. Imagina um apagão aí durando a madrugada toda até o dia seguinte. É logo trocar de operador. É bem isso, é bem isso.
Ô, William, nós temos mais um comercial? Você tá preparado aí? Bora, William. Então solta que daqui a pouquinho a gente volta. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. De volta então para o nosso último bloco aqui do bate-papo. Eu tinha falado que era o último anteriormente, não é? Mas aí o papo foi bom, a gente começou a falar de tudo, até de apagão de 1999. Inteligência artificial assassina. Inteligência artificial que vai dominar o mundo. Falou tanto do futuro que veio até um outro bloco. Ai. Mas vamos lá, pra gente finalizar aqui. Que é legal, às vezes, o podcast é isso, fugir um pouco do tema, né? Não tem um tema definido, é um bate-papo entre amigos, e essa é a ideia mesmo do projeto. E o futuro faz parte de todo empreendedor hoje, né, pessoal? Rapaz. Quem tá estagnado aí... E a gente não entrou ainda no... A gente ainda não deu muito assunto para a questão do metaverso, né? Que é outro... Ixi. Ah lá, ó o Fernandinho. Isso aí eu não gosto muito. Eu também não gosto. Não tô muito inteirado nisso aí não, viu, Lucas? Você já viu? Já. Mas um assunto que eu acho que é praxe, que tem que estar na vida de todo empreendedor hoje, você tá preparado para qualquer situação. Eu falo para minha esposa e ela às vezes fica, mas como assim? Eu saio de casa, eu não sei o que vai acontecer até o final do dia. Sim. Temos que estar preparado para resolver qualquer tipo de situação que aconteça, né, ao longo do dia. Então, cara, hoje eu acho que uma das maiores habilidades do empreendedor é ter esse tipo de atitude, entendeu? De estar ali improviso, preparo. Isso. Você tem que resolver os problemas já vão vir, né? É natural isso acontecer. Você tem que estar preparado para resolver eles da melhor forma, né? Isso, cara, literalmente, em tudo, né? literalmente encarar... Eu vivo isso no meu dia a dia e Sim. assim... Encarar como se fosse uma selva com leões, né? Não dá para saber se você vai ter falando isso um daí, ataque ou não. Me lembrou bem o Silvio Santos. Você já assistiu a história dele? Vai sair agora a série do Silvio Santos e fala exatamente isso, né? Que o Silvio Santos sempre esteve pronto para tudo, né? Não sei se você já viu, Lucas. Não, essa não. Apesar de eu gostar bastante do a série ainda não saiu ainda, né? Mas vai sair. E pra quem é empreendedor, eu acho que não tem série melhor do que acompanhar a vida do o rei da TV, vai chamar. Senhora Bravanel. Aquele ali é zica. Aquele ali é zica. Aquele ali... Não... Cara, Cara, eu assisti o documentário dele não lembro quem que tava contando. É algum apresentador famoso. Não lembro quem que é, o Raul Gil. Não lembro qual que é. Que foi pra praia com o Silvio Santos, ele comprou um carro velho lá na praia, um conversível, nos anos 60, lá 70, lá vai cacetada. E o carro tava muito ruim, eles subiram a serra, né? O carro saindo fumaça e tal. Aí a pessoa falava pro Silvio, isso aí foi o pior negócio que o senhor já fez, não sei o quê. E pá, e ele subiu na serra. Quando chegou aqui em São Paulo, ele parou o carro num posto, conversou lá com 2, 3 pessoas, saiu com o dinheiro e o carro ficou. Vendeu o carro na hora que ele chegou.
O cara falou, não acredito, ele comprou o carro lá na praia, E acho subiu que a serra, Acho que vendeu mais caro do que comprou. do vendeu, jeito e que ele conseguiu é. vender o carro depois que chegou ainda. Ele foi embora com o dinheiro. Não, depois do... O cara... E foi foi o Carlos Alberto de Nóbrega que E foi em contou. segurança ainda, né? Porque o trajeto todo, né? O carro... O carro foi... É o Carlos Alberto que conta essa história. Ele falou que o carro tava todo destruído. Ele falou, não sabe como que o Silvio vendeu. Eu vi o Silvio conversando com as pessoas e tal. Na hora que foi ver, o Silvio vindo com o dinheiro e o carro ficando. E ele dando risada. Então, mas hoje... Eu tenho certeza que quando ele olhou pro carro, ele já imaginou Que ia vender. Para quem ele ia vender. É. Né? Eu tenho certeza. Exatamente. Na a minha pessoa- terra chamamos isso de desenrolado. Desenrolado. Tem muito lá isso, né? Mas Tem umas gírias, né, que usamos lá que aqui não usa. tem Isso aí é pessoas... desenrolado. Tem pessoas... Se bem que desenrolado eu já ouvi, viu? É. Já ouvi aqui. Tem pessoas que nasceram mesmo com essa questão empreendedora, tá no sangue mesmo, né? Pedro, para quem quiser mais informações do grau técnico em Limeira, só um repeteco nos cursos, então, vamos ver se eu tô com a memória boa. Opa. Tem enfermagem, eletrotécnico, administração, radiologia, Farmácia. farmácia, boa. Então, enfermagem, radiologia, eletrotécnico, farmácia e administração. Perfeito. Belezinha? Isso. E para quem quiser mais informações, o endereço exato, cruzamento da Dr. Trajano com a Tiradentes, Com a o telefone. O telefone eu nem sei de cabeça. Vamos copiar aqui, peraí. Vamos lá. Depois a gente passa para vocês. Tá aí uma outra questão. É. Ligação É tudo hoje WhatsApp, é, hoje em dia. é pouco, né? Mas assim, todos os nossos cursos são presenciais. Então, convido a visitar a escola. Você vai fazer um curso durante 2 anos, numa superestrutura, né? Salas com ar-condicionado, laboratórios de ponta, né? Convido vocês a visitar a agência de emprego, né? Essa pegada, né, profissional que nós temos e foco aí no mercado de trabalho. E aí, todo mundo que quer mudar de vida, quer ter um salário, né, quer atingir aí oportunidades, salários aí em média de R$3.000, cara, vai conosco, né, passa na escola, conhece a nossa forma de fazer, né, Uhum. e o futuro vocês que vão fazer, né. É isso aí, ó. Dr. Trajano 506, no centro de Limeira, o grau técnico. O telefone de lá é o 3445-0889. Boa. 3445-0889 é o telefone para quem quiser ligar lá no grau técnico. Ou WhatsApp, você tem de cabeça? O WhatsApp, você entra tanto no Google quanto no site, você clica nos links e já cai direto no nosso atendimento do WhatsApp. Já direto. Isso. No Google ou Ou no site ou através mesmo. do site. no site. Tá. Legal. Então só você... Hoje é tudo plataforma. Isso, Então, é. tudo E é link, realmente você cai assim, ó. direto Tô até dentro do entrando aqui para ver, ó. no grautecnico.com.br. Uhum. É bem... Você escolhe Hoje- Bem a didático. nossa unidade lá. E aí é só clicar aqui, ó. Olha lá, já foi. E ele já acaba puxando o WhatsApp. É bem isso, é bem simples. É bem tranquilo. Pedro, gostaria de agradecer a tua presença aqui com a gente no nosso bate-papo do podcast, falando um pouco sobre a história do Grau Técnico em Limeira. 2 anos de atividade, eu desejo que isso prospere cada vez mais, que possa cada vez mais fazer com que pessoas possam ter o conhecimento técnico e colocá-lo em prática no mercado de trabalho. Cara, foi um super prazer estar aqui, né? Sempre me convidem mais vezes pra gente ter esse bate-papo aqui. Se eu falar sobre futuro, educação... Se a gente pegada tivesse aqui. se começar a querer falar do metaverso, pode chamar. Metaverso, pode chamar também. Então tá bom. Se quiser mesa redonda de educação, Boa, né, de futuro, boa, cara. A nossa missão aqui realmente é trazer essa mudança de vida, né? E assim, a bandeira da educação, de melhoria de vida, né? Para a população brasileira é nossa meta, tá? Bacana. Obrigado, grande abraço aí para vocês. Legal. Valeu, Fernando! Valeu, Lucas. Muito obrigado ao Pedro, a todos que estão acompanhando a gente. Hoje, que dia que a gente tá gravando aqui, o xará dele fez gol, né?
Não, hoje não, ele fez ontem. É ontem, né? É. Tô falando na data que nós estamos gravando, aqui esse podcast vai depois, né? Sim, Ele falou sim. Pedro, agora eu lembrei, o Pedro fez gol do Flamengo, viu, Lucas? Fez gol do Flamengo. Fez o gol, e aí ficou ele e o Cássio com a mesma cara, né? Um olhando pro outro. Parece Olha que seu irmão, olha né? que maldade, cara. Grande abraço, eu não podia deixar passar a gravação sem zoar um pouquinho os corintianos, né? Um grande abraço aí pros nossos amigos corintianos, que não vai poder votar no segundo turno. Por quê? Porque ficaram sem título agora. Ai, não. É o tiozão, William. Ele se sentiu à vontade com o verde aqui. Exatamente. Ele gostou, ele falou que quer uma dessa pra ele, viu? Quer a bandeira dessa pra ela, a bandeira do Grau Técnico aqui. Gente, obrigado pelo carinho da audiência, um excelente restante aí de sábado pra todos. Se você tá assistindo no sábado, senão se você estiver assistindo no domingo ou durante a semana, um dia abençoado com certeza pra você e toda a sua família. Deus abençoe, um grande abraço e até mais.